Boa tarde a todos. É com imenso gosto que damos início a mais uma APM Talk e hoje temos connosco o Dr. Carlos Oliveira. Creio que será a primeira vez que eu vou utilizar o doutor, porque se me permite, Carlos Oliveira, vamos tratar como nós sempre nos tratamos, por Carlos Oliveira, enfim. Já que somos dois Carlos, convém, um é Carlos Brito e outro é Carlos Oliveira, e vamos pôr os apelidos para nos distinguirmos. Agradeço-lhe muito a sua presença. O Carlos Oliveira é uma pessoa que eu conheço já há variedíssimos anos, como suspeitam, por questões profissionais. Foi por aí que tudo começou. E posteriormente, eu diria, por muita amizade, por muita consideração mútua que temos um pelo outro. O Carlos Oliveira é um reputado profissional de marketing, já, enfim, há muitos É anos. isso. É um conhecido autor de livros Este é de o slide. marketing. É isso. Certamente também irá falar um pouco nisso durante a sua apresentação. E também, neste momento, é eu diria, um investigador na área do digital e da relação que isso tem com o marketing e, em particular, com a componente humana das relações. Durante a sua vida, o Carlos Oliveira foi diretor e Chief Marketing Officer de um grande grupo e bem conhecido grupo financeiro, foi presidente da Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing e da Confederação Europeia de Marketing, sediada em Bruxelas. É conferencista, é professor, neste momento, nesta altura, é professor convidado do ISEG, do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa. No seu currículo inclui também uma licenciatura em Economia, pelo ISEG, e uma pós-graduação em Economia Europeia, Direção de Empresas e General Banking Management pela Universidade Católica, pelo IES e pelo INSEAD. Carlos, muito obrigado por estar aqui conosco. Saúdo todos os presentes também. E vou-lhe passar a palavra. O tema que nós hoje temos para a nossa conversa é aquele no qual tem vindo a trabalhar. É o marketing digital. E eu não vou dizer mais nada porque o meu amigo, melhor do que ninguém, saberá expor-nos os grandes desafios que se colocam neste âmbito. A palavra é sua, Carlos. Obrigado. Boa tarde, obrigado a todos, em especial, eu digo ao Carlos porque eu felizmente estou numa situação em que posso ter amigos, há quem não possa, não é? Mas como eu posso ter amigos, tenho aqui o Dr. Carlos Brito, do qual eu tenho, é um prazer mútuo, isto não é uma troca de galhardetes, é de facto verdade que há muitos anos que nos conhecemos e sim, tenho todo o prazer em estar aqui, em estar convosco também, com a assistência. Eu tentei alinhar aqui num conjunto de slides, espero que não vos aborreça demais, mas um bocadinho aquele conceito que eu tenho andado a trabalhar nos últimos anos, em particular nos últimos 4 anos, e que eu vou tentar aqui fazer um share screen a ver se dá. A ver se dá, não sei se já estão a ver. Não sei se estão a ver este slide. Então, Sim, Perfeito. sim, Sim. sim. muito bem. Este aqui é um momento publicitário, também porque é assim, eu como este processo de investigação é autónomo, digamos que sou eu que o faço, não estando ligado a nenhum fundos nem a nada, eu tenho dois sponsors que permitem que eu consiga fazer isto e, portanto, é só uma questão de nomeação, porque é devido essa menção, pelo menos. Bem, eh, rapidamente, não consigo tirar aqui não consigo. Ok. Muito bem. Eu alinhei aqui, nós vamos falar de marketing e digital, mas basicamente eu alargo um bocadinho o conceito para tecnologia, onde o digital naturalmente é um dos principais fatores atuais, e eu não querendo corrigir aqui o amigo Carlos, eu insisto sempre isso, que é sempre uma luta minha,
O meu processo de trabalho não é marketing digital, é marketing, em sentido geral, onde de facto o digital está incluído. Isto porque, para tirar algumas, hoje em dia, fala-se um bocadinho de marketing digital e há aí umas novas correntes que parece que o marketing morreu, agora só nasceu uma coisa que é marketing digital. É evidente que a tecnologia e o digital trouxeram tanta coisa de bom ao marketing, fundamentalmente possibilitar, digamos, que no que diz respeito ao serviço, à oferta aos clientes, coisas que não era possível anteriormente. Enfim, nesta sequência enfim, de marketing, enfim, que é devido ou de classificação das etapas do marketing, devido, que é devido ao professor Kotler, pelo menos ele retomou e tem três livros, tem três livros nesta área. Ele chama-lhe um marketing 5.0, aquilo que estamos atualmente. Curiosamente, antes de eu saber isso, eu tinha publicado um livro em que se chamava Marketing Pós-Digital e mais assim, recentemente o Human Tech Marketing. E porquê que eu sublinho esta questão do Human Tech Marketing? Porque eu considero, aliás, eu designo nesta fase atual e as futuras até ao fim da década, que nós estamos a caminhar para um marketing molecular e humano e passo depois a explicar o que é que eu quero dizer com isso. Bem, isto parece muito, mas eu vou tentar resumir isto rapidamente. O que é que eu quero dizer com isto? Portanto, vou falar da tecnologia ligada ao marketing, do digital e tecnologia ligada ao marketing. E eu considero que este conjunto destes 5 pontos que estão aqui no meio eh, são, de alguma forma, um sistema, um ecossistema que vão permitir a conjugação deles e a integração. Porque o que temos visto agora é que, pelos vistos da tecnologia, não há uma integração, há vários desenvolvimentos, mas que não têm convergido necessariamente no mesmo sentido, mas vai ser a integração e a convergência destes vários fatores que vão permitir, de facto, praticar um marketing molecular e humano. E, portanto, vamos lá aqui ao primeiro ponto. Bem, eu não vou falar disto tudo, como é óbvio. Há não sei quantas tecnologias que hoje em dia estão disponíveis, como sabem, e que têm permitido, de uma forma ou de outra, gerar contactos, não só no marketing, eu vou aqui falar do marketing, mas no marketing, como sabes, no marketing, nas empresas, na gestão, na tecnologia, na sociedade, mas eu vou concentrar-me aqui, de facto, no marketing, porque, de facto, estas várias tecnologias permitiram que, de alguma maneira, que o marketing desse um salto em frente. E daí falar-se hoje em dia um bocadinho em marketing digital, porque, de facto, com o aparecimento de algumas destas tecnologias, digital em particular, nós conseguimos hoje em dia, nós, a gerir marketing, conseguimos ir mais longe, conseguimos disponibilizar ofertas que são muito mais personalizadas, muito mais no tempo correto aos nossos clientes ou potenciais clientes. Eu tentei também sumarizar aqui como é que a tecnologia, o digital, a inteligência artificial está a impactar o marketing. E também não vou falar disto tudo, porque, aliás, talvez, provavelmente, não teria novidade nenhuma. É só, digamos, que um sumariar de um conjunto de situações de impacto que não existiam antes de aparecer o digital e que hoje em dia estão em prática. Algumas destas situações, quase todas, estão em prática e já estão a permitir que o marketing seja ligeiramente diferente. Se formos à essência do marketing, o que o marketing diz hoje em dia é aquilo que dizia nos anos 60, é a centralidade no consumidor. Agora, o que acontece é que neste momento, para já nem todas as empresas fazem isso, não é? Dizem que talvez algumas, mas nem todas têm essa centralidade nos seus clientes. O que é possível, e olha, o salto em frente, é a possibilidade, em termos reais, de poder centralizar efetivamente no consumidor e disponibilizar aquilo que eu estava há bocadinho a dizer, desta tal personalização que não era permitido anteriormente. Ok. Nós conhecemos, enfim, os efeitos da aplicação enfim, das tecnologias e da inteligência artificial. Só aqui dois pontos que eu gostava de salientar é que todos estes instrumentos permitem, naturalmente, potenciar um melhor conhecimento. Já havia CRM, já se falava em CRM anteriormente, só que hoje em dia é possível, com as novas técnicas, eh, ir mais fundo, ir mais preciso e ter uma capacidade de previsão estatística, é evidente, portanto, o cálculo de propensões que permitem ajustar políticas de marketing em cada momento em que se está a processar a relação com o cliente. E este é talvez o grande fator. Todos ouviram falar nos funis de marketing, no tentar acompanhar em que fase da relação é que o cliente se encontra assim, com a nossa empresa, e é, portanto, a forma automática de o fazer e de gerar, inclusivamente, ações que se ajustem a cada uma dessas fases, é que, de facto, o digital nos trouxe e, portanto, potencialmente, estou a falar, parece que é sempre, mas nunca sabemos a certeza de se o cliente vai continuar connosco ou não, mas potencialmente reduz o abandono, portanto, potencialmente aumenta o seu custo,
o seu rendimento, enfim, o seu valor para a empresa ao longo do tempo e, portanto, aumenta potencialmente os resultados. Há várias empresas a utilizar a inteligência artificial, assim, não há 5, há 500, há 1000, há muitas mais em todo o mundo. Não dou aqui um exemplo, há um exemplo, mas sim, uma empresa quase portuguesa, a Farfetch, é portuguesa, mas, enfim, como sabemos, está em Londres, mas basicamente há um conjunto largo de empresas já a utilizar estas tecnologias. O que eu gostaria aqui de salientar é um ponto que se afirma muitas vezes, mas nem sempre está presente. E um próprio, ouvi aqui há uns tempos um CEO de uma empresa, de uma multinacional da área de tecnologia, dizer que a experiência dele é que 65% das empresas portuguesas estavam bastante avançadas na introdução de técnicas digitais e de investimento até de inteligência artificial, mas que essas transformações não estavam a ser bem sucedidas na maioria dos casos. A opinião não é minha, é dele, eu não menciono a pessoa, mas digamos que. E porquê é que ele dizia isto? Porque, na realidade, quando se fala em transformação digital, para isto funcionar como deve ser, tem que haver algumas disrupções. Isto é, não se trata de replicar como se fez anteriormente, quando apareceram os computadores e agora que aparece o digital, replicar o que se fazia de uma forma automática. Não, trata-se de repensar toda a estrutura da empresa, e por isso eu digo aqui o seu sistema nervoso digital, toda a lógica de funcionamento e de criação de valor que a empresa tem em relação ao mercado. E aí é que nós podemos ganhar muito, o digital pode nos ajudar a ir mais longe ainda. Portanto, daí afirmar aqui que o desafio não está na tecnologia. A tecnologia está disponível, pode haver dinheiro ou não para investir, inclusive já há situações, como sabemos, de aluguer de soluções, não precisamos fazer os investimentos todos, mas se essas introduções nos limitarmos nas empresas a introduzir várias tecnologias sem esta perspectiva global do tal sistema nervoso digital, de uma centralidade, e agora afirmo, no cliente, não é possível ir muito mais longe. Bem, vou andar mais depressa. Eu costumo utilizar muitas vezes o termo que não gosto muito da palavra consumidor, gosto mais da palavra ser humano, e as empresas conseguem ir mais longe se conseguirem perceber o que é que determina as necessidades e as atitudes e os comportamentos das pessoas. O que é que pode contribuir para boas experiências para as pessoas. Não só na vertente só de consumo, mas na vertente comportamental geral. E aí, se conhecermos isto nas empresas, conseguimos ir mais longe na satisfação. Eu falava aqui de experiências, um estudo feito por uma conhecida empresa, a Salesforce, de 2002, diz que a maior parte dos clientes dizem que a experiência que têm na relação é pelo menos tão importante como os produtos e serviços que ela disponibiliza. E, portanto, o que as empresas têm que concentrar não é só fazer produtos bons ou serviços bons, é conceber uma experiência global, onde o produto e o serviço estão incluídos naturalmente, mas que ajudem as pessoas a atingir os seus objetivos, sublinho, num dado momento. E, portanto, tentar disponibilizar o que as pessoas realmente querem e não o que se julga que elas querem. Uh, o problema, o problema ou a solução é que para disponibilizar uma experiência nós temos que ter em consideração tudo isto que aqui está. Uma experiência positiva ou uma experiência negativa pode ser, por exemplo, nós irmos a um supermercado, sermos mal atendidos por um cliente, uma pessoa da caixa, e nós ficamos logo com uma má imagem da empresa. Não dizemos mal daquele cliente, passa a expressão, desculpem, mal daquele funcionário. Dizemos mal é da empresa. Isto está mal, atendem mal os clientes, etc. Portanto, há que ter um cuidado muito grande em terem atenção de que todos estes aspectos são aspectos que vão condicionar a experiência do cliente e como consequência, ser positiva ou negativa. Bem, isto estava pano para mangas. O que eu quero aqui só dizer é que isto é um esquema que eu fiz no sentido de condensar o tal funil, dito funil, eu gosto muito, mas enfim, o tal funil de marketing, e perceber que em cada destas fases, aquilo que eu estava a dizer há pouco, é possível gerar automaticamente um conjunto de ações que se ajustem à fase de relação que o cliente está a ter com as empresas. E o cliente pode não conhecer a marca ou a empresa, ou pode já estar numa fase em que comprou um produto, ou pode estar numa fase de grande defensor da marca, e, portanto, em função disso, as medidas, as ações postas em prática, e a grande novidade aqui está, em que é possível automaticamente logo gerar um conjunto de ações ajustadas a cada um dos momentos. Vamos andar mais depressa. Portanto, o que é que isto também tem a ver com o marketing, este impacto da tecnologia? É preciso
que haja um planeamento dinâmico do marketing, um planeamento dinâmico da empresa. Isto é, o planeamento já não é uma coisa que se fazia uma vez por ano e depois daí a um ano ou 6 meses ia-se verificar se estava tudo certo, e se estava a atingir os objetivos ou não. É uma coisa, é um instrumento que tem que ser ágil, tem que ser dinâmico, tem que permitir um ajustamento ao mundo que hoje em dia muda no dia a dia, como todos nós sabemos. O segundo ponto, mais ligado, ainda mais diretamente ligado com o marketing, uma proposta de valor, isto é, um marketing mix, uma oferta que seja construída na base da experiência do cliente. Não é só o produto em si, ajustado ou não, é toda a forma de comunicar, a forma de distribuir o produto, do acesso do cliente, da forma de o preço, o próprio preço ajustado. E nós sabemos que há hoje empresas, a Amazon, a Booking.com, muitas empresas ajustam o preço peço desculpa, ajustam o preço em função da procura e da oferta que vai, por exemplo, a Amazon muda 30 vezes por dia os preços, não só em função do mercado, mas em função do cliente, do conhecimento que possam ter da relação anterior do cliente, se caso essa relação exista. Uma relação personalizada, também sabemos isso, e não é só dizer que se tem uma relação personalizada, é efetivamente praticar, portanto, uma comunicação que seja personalizada, que seja impactante e que seja relevante para o cliente. E aqui temos um aspecto, para mim, fundamental em tudo isto, e que vai condicionar tudo isto e que vai determinar esse caminho mais fácil ou não para o tal marketing molecular e humano. É haver uma nova forma de gerir as empresas. Nós, às vezes, como somos consultores, as pessoas podem dizer assim: também você é consultor, dizer umas coisas, mas depois o dia a dia é diferente. É evidente, não é com essa perspectiva que nós estamos a dizer. É evidente que a gestão de curto prazo, o fim do mês, o pagar os ordenados, o pagar os fornecedores, é uma preocupação natural das empresas. Mas o que eu não acredito é que cheguemos mais longe no sucesso se não tivermos uma perspectiva de médio e longo prazo. Nós temos que saber, como eu costumo dizer, eu posso sair do barco daqui para o Porto, enfim, pelo Oceano Atlântico acima. Posso ter tempestades, posso ter ventos contrários, posso ter um conjunto de incidentes. Agora eu tenho que saber é que eu vou ao Porto. Posso ir lá chegar de forma diferente, ou posso chegar lá, posso demorar mais tempo a chegar ao menos, posso ter que fazer caminhos que não estava a pensar. Agora tenho é que ter a perspectiva de futuro. Outro aspecto que é fundamental, fundamentalmente em grandes empresas, é o aspecto da hierarquia. Nós temos empresas com muitas hierarquias. Para lhe dar um exemplo, da empresa onde eu estava, tínhamos o Conselho de Administração, a Comissão Executiva, com não sei quantos pelouros para aí fora, não é? Como sabemos. Depois tínhamos o diretor coordenador, o diretor adjunto, o subdiretor. Depois tínhamos o chefe de serviço, o subchefe de serviço, o chefe de secção e o subchefe de secção. Quer dizer, o cliente, eu diria, vem lá no fim disto tudo. Isto é, cada um responsável por um departamento, por vezes tem maiores preocupações. Eu não digo que não haja planos estratégicos das empresas em que os vários departamentos não tenham que estar envolvidos. Mas, naturalmente, no fim do dia, a preocupação maior do diretor de um departamento é que o seu departamento atinja o objetivo, mesmo que isso fuja um bocadinho do objetivo global e às tantas não sabemos, estamos efetivamente a contribuir no nosso departamento para a melhor satisfação do cliente. E com a concorrência a existir, com a globalização, não vale a pena pensarmos que vamos ter no futuro clientes que não sejam clientes satisfeitos. Não, eles mudam. E hoje em dia a mudança até mesmo na área financeira, que era mais difícil, hoje em dia está facilitada. Pronto, experimentação, empowerment, transparência, tudo isto são aspectos, digamos, fundamentais. Um outro aspecto que, enfim, nós já falávamos aí há 20 anos, mas parece que, felizmente, as empresas agora estão mais ou menos sensíveis ao aspecto da sustentabilidade. Como eu costumo dizer às vezes aos meus alunos, eu e a minha geração e os anteriores andamos a estragar isto tudo, agora cabe a vocês, não é? salvar um bocadinho o mundo. Mas a questão é que isto tem a ver com o marketing. Eu lembro-me que nós, quando eu estava na Associação de Marketing, fizemos um concurso há 18 anos que se chamava Por um Marketing Sustentável e Consciente. E a ideia era que a própria estruturação da oferta do mix de marketing, que hoje em dia já não é novidade, mas que ela própria e o responsável de marketing tem que se preocupar também, e o da produção, e enfim, as outras áreas das empresas, tem que se preocupar se tudo aquilo que faz vai contribuir de facto para, ou não vai fazer um damage do meio ambiente, vai contribuir para a sociedade. E um outro aspecto em que o professor Kotler agora tem vindo um bocadinho a desenvolver e que eu sou especialmente sensível é no sentido também daquilo que hoje em dia se começou a chamar o capitalismo consciente. O que é um facto, isto não é um comício,
Isto não é uma questão política, eu acho que é uma questão da economia, é uma questão da economia de mercado, é que cada vez há mais ricos e mais pobres no mundo. E, de facto, a economia de mercado tem vindo a ter dificuldade em resolver isto tudo. E eu acho que a sustentabilidade da própria economia da economia de mercado, no futuro, tem que passar necessariamente por uma preocupação não só com os acionistas, não só com os sócios, mas também com todos os stakeholders. Isto não será uma novidade, mas muitas vezes a novidade é pôr isto em prática, é gerir desta maneira. E, portanto, eu acho que o marketing, como diz o professor Kotler, pode contribuir para um mundo melhor e não unicamente para essa expressão estragar o mundo. Estou a chegar ao fim. eh, Portanto, eu acho que a tecnologia, o digital, vai ter este impacto. É necessário, de alguma forma, reinventar o negócio, ser mais flexível, ser mais ágil, ter uma velocidade operativa, ter maior personalização. E isto não é uma questão estritamente do marketing, isto é uma questão de organização e de gestão empresarial. E, portanto, acho que interessa a todos, não interessa só aos profissionais de marketing. E depois lá vem a inteligência artificial, que eu acho que não vai matar os humanos, nem vai tirar os empregos todos, nem vamos ficar todos desgraçados para essa questão por causa da inteligência artificial. Há é que saber utilizá-la. Como tudo na vida, há aspectos positivos e negativos. Mas há naturalmente que saber utilizá-la neste sentido de dar mais valor ao ser humano, dar mais valor ao profissional de marketing, dar mais valor ao gestor, portanto, através de tudo aquilo que automaticamente pode fazer e fazer-se-á no futuro, que não pode ser feito ainda, mas que vai permitir, de facto, o desempenho e a concentração das pessoas naquilo em que elas são diferentes da máquina. A empatia, a emotividade, o senso comum, o juízo moral, a ética, a capacidade inovadora. Bem, capacidade inovadora, de facto, já vemos hoje em dia grandes avanços das máquinas a fazê-lo, mas acho que dificilmente, nós pelo menos, enquanto estivermos nós vivos, não vai acontecer que a máquina vai substituir completamente o ser humano. E, portanto, resumindo aqui os vários aspectos que eu considero fundamentais para se atingir o tal marketing molecular e humano, não é? Molecular, é o ser humano como uma molécula da sociedade, é um bocado nessa perspectiva que eu quero dizer. Há que fazer estas transformações de organização e gestão. Ter um mindset aberto, eliminar as fricções com os clientes. Mas isto já se fala há muito tempo. Pois é, e qual é a experiência que todos nós temos de relação com empresas, quando a maior parte delas não eliminaram nada as fricções? Não somos nada ao centro da sua atuação, não é? Somos alguém que é o alvo, não é? É o qual a empresa tem que vender os produtos. E sim, senhor, tudo isto é para ajudar as empresas a vender os produtos e os serviços de uma forma que seja mais ajustada àquilo que são os interesses das pessoas no momento em que elas têm esse interesse. E, portanto, não é a qualquer momento, é preciso detectar os tais momentos de verdade, os tais momentos em que o cliente, ou potencial cliente, por ter uma determinada necessidade nesse momento, está mais aberto a comprar o produto, a utilizar o serviço. E, portanto, acabando aqui o que eu queria dizer, este marketing molecular humano, eu considero que é um novo marketing, estamos a caminho dele, não existe ainda, na minha perspectiva, e que é tornado possível devido à conjugação de tudo isto aqui que eu falei anteriormente, que eu não vou falar outra vez, e, portanto, basicamente era isto que eu queria como entrada, assim, na nossa conversa. Muito obrigado, estou disposto agora a Carlos ou a alguém que queira fazer alguma pergunta, por favor. Obrigado, Carlos. Vou-lhe pedir só se interrompe a partilha. Enfim, é isso que eu estou a tentar fazer. Agora não vejo a janela. Está-me a dar uma partida aqui a janela. Ah, eu não sei se já interrompi. Não? Ainda não. Agora já. Agora já está. Agora Ok, já está. muito bem. Muito bem. Nós já temos aqui até perguntas que nos estão a aparecer no chat. De qualquer forma, tinha aqui uma ou outra questão que lhe queria colocar. E antes de abrirmos à parte das perguntas e respostas de toda a audiência. Certo. E a primeira é esta. Eu tenho tido o privilégio de acompanhar as suas últimas obras, tenho estado inclusivamente na apresentação de alguns livros, e eu acho muito interessante porque os livros que têm vindo a publicar nos últimos anos representam um percurso. Eu não queria dizer que são propriamente
uma narrativa, mas a verdade é que eles representam um percurso na sua maneira de pensar. É capaz de nos dar só uma panorâmica, de facto o objetivo aqui não é falar dos livros, mas era capaz só nos dar uma panorâmica destes últimos livros, porque eles foram evoluindo, ou estarei a pensar mal? Concordo. Aliás, o Carlos acho que deve ser o único ser humano que lê os meus livros todos. É, porque eu peguei a partida de fazer a apresentação dos meus livros. De modo que ele, que, enfim, foi obrigado, entre aspas, Não foi estão a obrigado a ver do entender. lado de cá. Peço desculpa. E, portanto, o que é que acontece? É assim, os meus livros nasceram, primeiro, isto não é muito importante, mas eu sempre gostei de escrever. Todas as empresas que eu passei, quando não tinham, na altura ainda nem havia internet, de início, não é? De início não havia, eu queria sempre um boletim, ou uma newsletter, ou qualquer coisa, ou sempre, porque eu acho que por vezes a comunicação, então em particular dentro das empresas, não era, pelo menos não era, ainda não é em alguns casos, não é totalmente transparente. Posso-vos dar um exemplo, já estou um bocadinho a fugir à questão, mas ainda quando eu fui diretor de marketing do Banco Espírito Santo, enfim, na altura era uma referência, agora não tanto, ou depois deixou de ser, mas eu uma vez cheguei antes de eu ser diretor de marketing, dei uma volta para as agências todas, e então dizia-me um gerente de uma agência qualquer, que me dizia assim, eu vi que o banco lançou um produto, vi na televisão. Eu fiquei chocado. Então, um gerente de um banco vê que a sua empresa lançou um produto na televisão. Ninguém lhe disse nada antes. Não. Bem, portanto, a questão da comunicação é fundamental e hoje em dia, felizmente, que já não existem estes casos, espero que não, já não existem muitos casos desses. Mas, portanto, o que é que acontece? Por um lado, eu gosto de escrever, mas não é só por isso. Podia escrever umas novelas ou uma coisa qualquer, mas eu sempre eu dou aulas há quase 30 anos e quase não, eu acho que até já há mais de 30 anos. Mas o que acontece é que eu acabei por dava as aulas, mas ao mesmo tempo eu sempre fui convidado, portanto trabalhava nas empresas e portanto achava interessante, não é, por este meu gosto da escrita, juntar estas duas coisas, a necessidade que eu tinha de investigação permanente das novas coisas, que eu não posso dar aulas na universidade e chegar lá e de facto os alunos saberem mais sobre o speech, que sabem muitas vezes e aprendemos todos com os alunos, mas desconhecer aspectos fundamentais e portanto esta minha atividade, a experiência empresarial, primeiro como empregado de contador, depois como consultor e contato com empresas, permitiu-me ir tomando apontamentos ao longo do tempo. Logo que, assim, os meus dois primeiros livros até foram relativamente rápidos, porque aquilo foi praticamente pôr em ordem coisas que eu já vinha escrevendo há não sei quantos anos. Talvez o meu primeiro livro chama-se Marketing em Portugal, não é muito importante, mas eu acho que não havia nada em termos que sumariava a evolução do marketing em Portugal, mas é destes três últimos que eu quero falar e há aqui uma linha comum. Eh, Eu era, eh, eu era de facto professor tenho sido de gestão de marcas, de gestão de marcas, e, portanto, o que eu fiz, digamos que ajudei, fui buscar todo este conhecimento que tinha adquirido, estes contactos e esta minha investigação, nesse tal livro que eu escrevi. Mas eu, na altura, chamei-lhe Brand Management na era digital e humana. Isto é, eu já tinha esta perspectiva que as marcas e as empresas têm, como dizer, mas isso não é nada de novo. Isso não é de novo, a prática é nova. As empresas têm uma função social. As empresas, entre aspas, têm que agradecer ao mundo, à sociedade, terem a possibilidade de desenvolver as suas atividades e, portanto, têm uma função social também, além do emprego, etc. Mas têm uma responsabilidade social, que na altura não se falava, aqui há uns anos, mas que hoje em dia já se fala bastante. E ainda bem. E, portanto, a linha comum destes meus escritos é, de facto, o segundo livro chama-se Human Tech Marketing, não, desculpa, chama-se Marketing Pós-Digital, o Marketing à medida de ser humano, e este último chama-se Human Tech Marketing, o Marketing Molecular e Humano. A palavra humana aparece sempre aqui, porque, de facto, tem sido uma preocupação minha e eu penso que é este o futuro, que o marketing vai ser bem sucedido e as empresas são bem sucedidas se olharem, de facto, para os seus clientes, tratarem os clientes, passa a expressão, como gente. Tratarem como gente, não como alvos meramente de alguém que tem que vender.
antigamente, enfim, quando eu comecei a trabalhar em marketing, os bancos estavam muito, por exemplo, a vender cartões de crédito. E eu dizia, se por acaso um cão entra na agência, vendem o cartão, porque eles têm objetivos de venda, comerciais, etc., tem que ser à força, não é? E com os clientes era a mesma coisa. E, portanto, espero que seja menos agora. É a mesma coisa. Mas isto não é ter o cliente ou a pessoa no centro da atuação. Isto é ter, digamos, que o objetivo de vendas como centro da atuação. E depois a pessoa vai querer ou não querer, sem a preocupação. Só que isto era um momento em que na altura as pessoas tinham mais dificuldade em mudar, não é? De fornecedor. Hoje em dia, felizmente, é mais fácil. Portanto, eu estou convencido que o contínuo desenvolvimento disto vai impossibilitar as empresas no futuro que não sejam empresas com esta centralidade, com esta preocupação, que não é amassar os clientes com comunicação, sei lá, de crédito à habitação, se os clientes não querem nada comprar uma casa, por acaso, até já têm em casa. É o ajustamento à necessidade que o cliente tem. Isto não é fácil fazer. Não é fácil, mas em muitos casos é já possível. E acho que são estas empresas que vão ser bem-sucedidas no futuro. Muito bem, obrigado. Entretanto, já temos aqui duas perguntas. Aliás, temos mais, até duas perguntas desde logo colocadas pelo David Zamit, que eu vou ler, e até solicito a todos os que queiram colocar questões, preferencialmente que o façam pelo chat. A primeira questão tem a ver com o rebranding. E o David Zamit diz-nos o seguinte: em muitos casos, em empresas de referência mundial, e ele utilizou a palavra o marketing digital, ó Carlos, não me corrija outra vez, porque é o que aqui está escrito. O marketing digital começa por fazer um rebranding da imagem ou do logótipo das empresas. Acha positiva essa alteração da marca com um reconhecimento mundial? A resposta é sim e não. E o que eu quero dizer com isso? É não se limitarmos a um meramente rebranding de mudar a cor, mudar o logo, ou até mudar a assinatura da empresa, mantendo tudo mais ou menos igual, ou não muito diferente. Outra coisa é esse rebranding ser a consequência de uma alteração efetiva da empresa e da sua relação com o mercado. Aí pode-se justificar. E há bons exemplos e maus exemplos, certamente, não é? E, portanto, a minha resposta é um bocadinho esta. Eu acho que mudar só por mudar não tem vantagem nenhuma, pode não ter vantagem nenhuma. É talvez gastar dinheiro, e ainda bem algumas empresas de consultoria ganham dinheiro com isso, com certeza, totalmente ao PIB, mas, mas provavelmente não é aquilo que é mais aconselhável à empresa. Agora, se isso corresponder a uma nova postura de mercado, uma nova relação, a uma nova reorganização, aí eu repito, reorganização centrada no cliente, porque se for só uma reorganização interna, pode não ser interessante. Pode, eventualmente, até reduzir custos em alguns casos, mas se não for essa reorganização centrada no cliente, eu acho que não se justifica. Não sei se é um pouco esta a linha do que estava a pensar quando fez a pergunta, mas pronto, a minha opinião é essa. Sim, Carlos, no fundo, aquilo que nos está a dizer é que tudo tem a ver com o próprio posicionamento da marca. Se é uma questão de cosmética, não vale a pena. Se é uma questão mais profunda do que a cosmética, isto é, se o posicionamento da marca, da empresa, se altera, faz sentido que a marca corporativa se adapte a essa alteração. Muito bem. Olha, e temos ainda também uma segunda pergunta do David Zamit, que é a seguinte: a certificação de qualidade veio nivelar positivamente a relação com o mercado. Acha que a responsabilidade social e corporativa, portanto, a questão da responsabilidade face ao ambiente, aos aspectos sociais e à governação, é uma modernidade dessa relação? Ou eu acho que, não sei se a ideia do Zamit, quando fala em modernidade, era colocar a palavra modernidade entre aspas, mas a palavra é esta. É apenas uma modernidade dessa relação ou é algo mais profundo? Bom, se calhar o que quero estar a dizer, peço desculpa pelo termo, é se há alguma modernice. Se há alguma modernice, ok. Exato, exato, exato. É um bocado isso. Bem, eu acho que não é. Acho que não é nesta perspectiva. É evidente que nós atravessamos fases. Às vezes, estou a ficar sem voz, uma vez tive que cortar uma aula à meio e fiquei sem voz. Peço desculpa, acho que não acontece. Bem, mas o que acontece é que sempre que surge uma nova tecnologia, agora
inteligência artificial, o generative AI, não se fala noutra coisa. Enfim, já existe inteligência artificial desde 1956. É evidente que hoje em dia eh, houve um desenvolvimento muito mais rápido e mais, houve um acesso até gratuito das pessoas a isto. É evidente que isto gerou este fluxo todo. Há quem pergunte, mas isto é um hype, não é? É um modernismo ou não? Eu acho que não. Acho é que, como as coisas hoje em dia estão a evoluir, do ponto de vista tecnológico, muito mais rapidamente, talvez justifique estar em cima da mesa, para mim justifica estar em cima da mesa dos gestores. Por outro lado, é bom que haja esta, passa a expressão novamente, esta modernice do ESG, porque pelo menos há órgãos, quer dizer, há órgãos de certificação e há uma consciência social que as empresas têm que se preocupar. Eu acho que não há nenhuma empresa que hoje em dia se faça a pergunta se ela não tem preocupações de sustentabilidade que diga que não. Não, até parecia mal. Portanto, isto acaba por ajudar a pôr em cima da mesa da gestão, não é, fatores que são de facto importantes para a sociedade e que eu não acredito que desapareçam, não acredito que daqui a 5 anos deixe de ser moda. É impossível. É impossível porque, logo em primeiro lugar, o aspecto do ambiente, não é? Porque se deixar de ser moda, se calhar deixamos de cá estar neste mundo. Quer dizer, isto é assim, para ser radical, não é? Para ser radical o aspecto do ambiente. Mas, de facto, e as alterações climáticas, que eu acho que, apesar de tudo, não tem sido dado, não tem sido dado, como é que eu ia dizer, o interesse e o cuidado que estas coisas merecem. Porque, enfim, todos nós nos preocupamos, temos afim, depois temos as Nações Unidas e temos cartas e temos objetivos para 30 e para 50, mas de vez em quando sacrificam-se esses objetivos por causa de outras coisas, não é? Aí está, por isso é que eu acho que, e isto não é uma posição política, não é? Não é uma posição política, eu sou altamente a favor da economia de mercado, nem acho que haja alternativa. Na minha perspectiva, alguns podem concordar, outros não, mas esta é a minha perspectiva. E, portanto, eu considero que se não houver alterações substanciais e se a preocupação continuar a ser, em alguns casos, só o bottom line, pronto, não vamos muito longe daqui a uns anos. Aliás, é curioso, eu tenho acompanhado bastante por várias razões. Há quem diga que o professor Cotler já está a muita idade, já está, pois está, mas tem-se rodeado assim, de pessoas e tem acompanhado, de facto, a evolução das coisas. Eu, aliás, fez agora um manifesto recentemente em que diz, eu não me lembro exatamente do termo, mas em que ele diz que o marketing, só para cujo objetivo seja o lucro da empresa, vai morrer, desaparece. Portanto, e o que não vai desaparecer e a gestão também, é aquele que se preocupa enfim, com a sociedade, é que se preocupa com não só enfim, com os recursos, mas com os valores da própria sociedade. E eu estou perfeitamente de acordo com isto. Não sei se ainda estarei cá para ver, mas estou perfeitamente de acordo com isto, porque não vejo nenhuma alternativa. Muito obrigado. Eu posso acrescentar uma coisa? Claro. Ora bem, é que a palavra certa é efetivamente a modernice. Eu fiz a pergunta para ouvir quem sabe e para me dar conforto, porque nós na empresa já implementámos o nosso código de governo ESG. E para mim, um dos aspectos mais importantes está no S. Fala-se muito de retenção de talentos, porque as empresas olham mal para o S. Se olhassem melhor para o S, se dessem ferramentas, condições de trabalho, flexibilidade, etc., verificavam que a retenção de talento não é só o salário. É um conjunto de situações onde a conciliação emprego, o trabalho e família é nevrálgico, não é? Portanto, para mim, o S é um dos aspectos mais importantes. Peço desculpa. Não, não Não, tens obrigado. peço desculpa eu. Ainda bem que há empresas como a sua, de facto. Ainda bem que há empresas como a sua, porque, pronto, é esse o caminho, eu não vejo alternativa. Mas vamos lá ver, mesmo o aspecto da própria só sustentabilidade em si, nós já tínhamos exemplos de há muitos anos, cá em Portugal, havia algumas, a Delta, Cafés e outras, já tinham preocupações. Na altura não se falava tanto desta situação. E ainda bem que há empresários conscientes, peço desculpa, eu não tenho nenhuma categoria para julgar os nossos empresários, mas ainda bem, na minha perspectiva, que há empresários conscientes que têm estas coisas em cima da mesa.
Mas voltando à pergunta anterior, o que eu acho é que isto agora, falar-se tanto nisto, não é? Este tal hype, não é? Acaba por ajudar aqueles, se calhar, menos conscientes a perceber, espera aí, tenho que pensar nisto, se calhar isto é mesmo importante. Não Muito obrigado. Eu tenho aqui agora do Joaquim Manso, não é propriamente uma pergunta, é mais uma afirmação, e eu é? vou pedir ao Carlos Oliveira que comente. Diz o seguinte: na minha opinião, o papel da inteligência artificial no marketing será cada vez mais crucial, pois as empresas buscam maneiras mais eficientes e mais eficazes de se conectarem com os seus públicos-alvo, e este será seguramente o futuro. Pronto, é uma afirmação. Quer comentar, Carlos, por favor? Perfeitamente de acordo. Aliás, eu não sei se tu fez a pergunta se terá visto a minha apresentação, mas exatamente o que eu quero dizer, o que eu quis dizer, e aquilo que eu penso, é que é de facto, a tecnologia digital permite este ajustamento individualizado, não é? Eu não digo que todas as empresas possam funcionar assim. Algumas, enfim, criam produtos e o produto em si é físico e não pode ser alterado. Mas, fundamentalmente, serviço, não é? E mesmo a própria co-criação dos produtos, eh, parte do pressuposto em que há um melhor conhecimento individual dos vários segmentos-alvo. Palavra que eu também não gosto muito, mas pronto, enfim, o marketing, eu aprendi assim também, e portanto, dos clientes aos potenciais clientes. Claro que são alvos na perspectiva, não é negativa, como eu estava a referir, é na perspectiva que são a principal fonte de preocupação e são aqueles onde a oferta se dirige e onde para ela está mais, está mais personalizada, não é? E ajustada. Portanto, na realidade, a tecnologia e o digital veio trazer isto que não havia anteriormente. Esta possibilidade, de facto, deste ajustamento, quer da segmentação, quer da criação, falámos aqui, mas das questões ligadas ao digital, as personas, etc. Portanto, a identificação do cliente ideal, para a associação, não é? Isto ajuda a criar a tal oferta personalizada que anteriormente era mais difícil fazê-lo. E mais um aspecto que eu não referi no digital, que é uma vantagem para mim tremenda em relação ao anterior. É que anteriormente o digital o que se fazia basicamente era estudos de mercado clássicos. E o que é que acontece nos estudos de mercado clássicos? Ok, para definir os segmentos, para conhecer o mercado, etc. Agora, embora haja técnicas, até estatísticas de correção, enfim, das respostas, etc., o que se verifica é que a maior parte dos casos as pessoas tendem a responder o politicamente correto. E aquilo que muitas vezes, por isso é que se perguntar às pessoas, Eva, gosta de, acha que se deve defender o ambiente, produtos biológicos, etc., não sei o quê, 80% das pessoas dizem que sim. Então, qual é a porcentagem das pessoas que compram produtos biológicos? Que é 40% ou 50%, ou qualquer coisa do género. Por vários fatores, incluindo se calhar o preço mais elevado de alguns deles. Mas o que é um facto é que as pessoas tendem a responder aquilo que é politicamente correto. Como eu costumo dizer um bocadinho grosseiramente, se perguntar a uma pessoa embriagada se bebeu, ela diz que não. Não é? Ou se perguntar a um assassino se matou alguém, ele também diz que não. Pronto, isto é uma caricatura. Mas isto só para dizer que hoje em dia, enfim, com a tal possibilidade de acompanhar a tal jornada do cliente, termo que se fala muito no marketing digital, né, do customer journey, né, o acompanhar a jornada, para clientes que tenham uma relação connosco, a empresa, e que autorizem, outro aspecto que eu não falei aqui, mas autorizem que os dados sejam tratados, isso é evidente, não é? Nós, nas empresas, podemos ajustar essa oferta e podemos conhecer melhor os nossos clientes, conhecer melhor os nossos alvos e depois, em consequência, aquilo que eu disse, então disponibilizar uma oferta que seja perfeitamente ajustada a esse grupo. E até permite uma coisa, muitas vezes não é possível uma individualização total, mas permite aquilo que se chama hoje em dia a personalização de massa. Isto é, permite criar grupos, não é? Se calhar clusters, não é? Novos clusters que são identificáveis como tendo o mesmo tipo de necessidades. Muito obrigado. Temos agora aqui uma outra pergunta do Francisco Mesquita, muito interessante, eu vou ler. Diz o seguinte: o marketing é muito complexo, com múltiplas formas de canais, ferramentas, bem como modos de agir. A meu ver, falta um olhar que me parece absolutamente fundamental. E esse olhar prende-se com o marketing lateral. Aliás, o Kotler tem um livro que se chama justamente Marketing Lateral,
e que raramente é citado ou falado. E neste contexto a pergunta do Francisco Mesquita é: qual a importância desse olhar, do olhar lateral no marketing? Está aqui um acrescento que diz: a criatividade é envolvida em todas, e até repete, todas as etapas do marketing, envolvendo múltiplos olhares. Carlos, o que é que a sua experiência e conhecimentos nos diz sobre isto? Muito bem, pergunta interessante. Ora bem, o que acontece hoje em dia é que há uma tendência no marketing para verticalizar as coisas, não é? Há aqui até a própria metodologia de marketing é um bocadinho nesse sentido, assim, da segmentação, dos targets, da criação dos marketing mix, por aí fora, etc., numa perspectiva, digamos que vertical. O que acontece é que, de facto, nós olharmos para o marketing de uma forma diferente, que não seja essa verticalização. Aliás, isto de alguma maneira está relacionado com aquele conceito que eu quis de alguma forma dizer, em que olhar para o cliente, ou potencial cliente, ou para o tal consumidor, não só como tal, mas também como ser humano. Como ser humano, porque aí eu consigo, digamos que, olhar numa perspectiva mais abrangente e não meramente focalizada e vertical. E, portanto, de facto, considero que estou perfeitamente de acordo com essa, assim, com essa afirmação, e porque, de facto, temos que ter uma visão, digamos que holística, e não uma visão, digamos que uma gestão meramente vertical do marketing, que, como muitas vezes é posta em prática. Obrigado. Eu já agora permito-me até acrescentar o seguinte: a primeira vez que eu ouvi falar neste conceito, até nem tanto de marketing lateral, mas de pensamento lateral, foi ao Edward Di Bono, que eu tive o privilégio de encontrar numa conferência que ele deu na Fundação Carlos Gulbenkian já há uma série de anos. Aliás, o Edward Di Bono lança este conceito de pensamento lateral, é muito interessante, em 1967. E Ao chapéus, Carlos, não é? isto, e diga, diga. Exato, e a questão dos chapéus e a questão dos chapéus. Isto deve ser um bocado a questão da idade, não é? Nós começamos a falar em coisas que já são quase pré-históricas, mas que não deixam de ter uma atualidade enorme enfim, na vida, do dia a dia, na gestão, no marketing em particular. Muito bem. Eu não sei se há mais alguém que queira colocar alguma questão. Já agora só referências, já falecido, coitado do senhor, O Eduardo Ibono, sim. O já Eduardo falecido. Ibono. Eu também tive a oportunidade de ver uma apresentação que ele fez em Inglaterra, aqui já, enfim, há muitos anos, não é? Quando vai passando a idade, para nós é sempre tudo há muitos anos, mas não é tudo há muitos anos. Exato. Mas fica aqui a referência se alguém estiver interessado em questões de criatividade. Tem não só este livro do Kotler, mas também tem enfim, o livro de 1967 do Edward de Bono. Olha, Posso só Carlos, fazer, peço desculpa, posso só fazer um breve claro, comentário? força, Eu Francisco. estou de acordo, de facto, o De Bono é o inventor, poderia assim, desse conceito, mas eu também queria, na verdade, acentuar que o marketing lateral não, claro que a questão da criatividade acaba por ser a base, mas ele, aliás, eu tenho aqui à frente precisamente esse livro do Kotler e do Fernando Terias de Bess, em que eles têm aqui, nos múltiplos capítulos que fazem parte do livro, têm uma abordagem transversal ao marketing e no qual ele aplica justamente este olhar, porque este olhar não está apenas focado na, sei lá, na imagem, por exemplo, ou nas ideias da divulgação do produto. Ele, de facto, faz parte de uma forma muito clara, segundo o Kotler, naturalmente, de todo o processo do marketing, de processos
de inovação, por exemplo, processos de planeamento, no marketing mix. Ele, de facto, é estruturante, diria assim, na própria amplitude do marketing. Eu, de facto, valorizo muito este livro. Eu sou também professor de marketing, mas também sou designer e também ensino muita criatividade e, de alguma forma, interessa muito este cruzamento entre as várias áreas e o que de bom a gente pode pescar de algumas áreas para outras que são mais, diria, talvez um termo um pouco forte, mais monolíticas, vá lá, diria assim, menos porosas, menos plásticas. Não, eu de acordo, aliás, sou um defensor também do design thinking, portanto, em que, de facto, pronto, é conceber, digamos que as coisas de maneira diferente e não estritamente, não é? Tão condicionadas como metodologias que havia anteriores, não é? Exato. Eu agradeço, aliás, enfim, o comentário do Francisco Mesquita, assim como há pouco do David Zamit. Isto, enfim, nós temos aqui uma regra que é não ultrapassar 1 hora. Mas eu acho que isto depois entrando numa forma de tertúlia, sem dúvida que tem valor acrescentado e Francisco trouxe aqui a questão desse Muito livro. obrigado Não também. tenho dúvidas de que muitas das pessoas que nos estão a ouvir e que estão a participar vão pensar, bem, tenho mesmo que comprar o livro, eu tenho que ver o que é que ele diz, porque deve dizer coisas interessantes e, portanto, obrigado sempre por estas achegas que são extremamente enriquecedoras. Tenho aqui uma pergunta que, aliás, é sobre design, do Joel Vilas Boas, que diz qual a sua opinião sobre a importância do design na gestão e na eficácia da proposta de valor no marketing. Eu fico na dúvida, e até peço ao Joel, se o conceito de design é um conceito restrito de desenho de layout, no sentido restrito do termo, ou se está a referir ao termo na sua acessão mais vasta, como hoje também tem sido aplicado. Joel, é capaz de nos esclarecer qual o conceito de design exatamente quando coloca aqui e escreveu na sua pergunta, por favor? Enquanto disciplina. Muito bem, obrigado. Carlos Oliveira, quer responder a esta questão, por favor? Enquanto disciplina. Ok. Portanto, não tanto enquanto processo, não é? Não tanto enquanto processo, mas enquanto disciplina. Ora bem, eu, eu sou muito sensível à questão do design. Design na perspectiva global, isto é, muitas pessoas confundem, não é esta audiência, obviamente, que confunde, mas confundem o design é o desenho, ou é a forma, ou é não sei o quê. E, portanto, eu sou muito sensível ao design que tem a ver, naturalmente, com a concepção sobre os vossos produtos, que a concepção do produto num aspecto muito mais lato que não só a sua aparência. Basicamente também a ver com a sua funcionalidade, com a sua diferenciação, que é uma coisa que eu acho extremamente importante a nível do marketing e da concepção da proposta de valor. Portanto, para mim não há dúvida que, e não falando aqui, não estou a falar aqui da proposta ou da estrutura de projeto de design thinking, mas estou a falar de design no sentido, não é, de disciplina, que me parece que foi por aí que foi feita a questão. E, portanto, aliás, para mim a importância é tão grande que, por exemplo, até o desenho, se quiser, o design de um logotipo, como nós sabemos hoje em dia, e há empresas internacionais e nacionais que são especialistas nesta área, pressupõe um conhecimento estratégico da empresa, pressupõe conhecer muito bem a marca, conhecer a identidade, o posicionamento, a forma de relação com o mercado. E, portanto, e daí, às vezes, é um bocadinho, se calhar, é frustrante para um designer, não é? Às tantas ver o seu logotipo ali, que parece aqueles filmes, não é? Ou aqueles spots publicitários que a pessoa está semanas a filmar e depois sai uma coisa de 20 segundos, não é? Mas, na realidade, o que está por trás, não é? É que é importante. E por isso, se calhar, aquele produto final que parece insignificante no meio disto tudo é consequência é a consequência de um estudo muito aprofundado, de uma análise muito, muito particular, de um conhecimento exato, por vezes, da empresa, do mercado e do tal posicionamento da marca. Portanto, não sei se pode ir à questão, mas eu acho realmente fundamental
e acho que devia estar no centro do desenho, digamos que dos processos de oferta. Muito bem. O João Vilas Boas acabou enfim, aliás, de agradecer a resposta. Eu tenho aqui, só para rematar, uma última pergunta, Carlos. O ser humano tem estado sempre muito no centro das suas reflexões, da sua maneira de atuar, da sua prática da gestão e do marketing. Mas não é só o ser humano no que diz respeito ao cliente, é também aos colaboradores. E aquilo que eu lhe pedia era que nos partilhasse aqui um pouco alguma reflexão sobre em que medida é que as novas tecnologias, ou o que é que se pode fazer num contexto de tanta tecnologia, de tanto digital, de tanta inteligência artificial, o que é que se pode fazer para que o ser humano, colaborador da empresa, seja ainda mais importante no futuro do que aquilo que é hoje? Muito obrigado pela pergunta. Essa é uma questão, é o tal mindset, que é uma palavra bonita em inglês, não é? É o tal mindset de quem faz a gestão. E para isso eu acho que não é preciso inteligência artificial, porque normalmente os colaboradores são coisas que são pessoas que nós conseguimos conhecer de uma maneira assim, mais profunda. Aliás, acho interessante que uma frase conhecida do presidente da Virgin, o Richard Branson, não é? Em que ele diz, não é? Extremando um bocadinho para criar reação, não é? Ele diz: eu não estou muito preocupado com os meus clientes, estou preocupado é com os meus colaboradores. Se os meus colaboradores estiverem satisfeitos, de certeza que os meus clientes vão estar mais facilmente satisfeitos. E, portanto, porque aí está, eu comecei por dar um contra-exemplo quando falei daquela questão do agente, do gerente do banco. E, portanto, é fundamental, nem sempre as empresas também têm tido essa preocupação, embora já vimos aqui um exemplo de uma empresa em que isso acontece, não é a única, não é? Mas em que isso acontece, David Zamir, salvo erro, mas em que, de facto, e aliás, é um fator fundamental e que eu parece-me que até num dos quadros que eu apresentei eu tinha referido isso, embora depois não falei, mas estava lá. Estava lá que digamos que a preocupação da gestão da pessoa, não é só do talento em si, é o criar condições para que a pessoa se sinta bem na empresa. E, portanto, essa para mim também vai ser o futuro das empresas. E porque hoje em dia também nós conseguimos, como clientes, mudar de fornecedor, também hoje em dia, felizmente, menos cá em Portugal, mas vai haver também, os colaboradores também podem mudar de empresa se não estão satisfeitos, não é? E nós vemos bem, eu tenho uma filha que tem 30 e alguns anos, e nós vemos bem, podia-se ler em qualquer lado, ou falar com os amigos, mas a experiência mesmo pessoal, em que nós sabemos que o que leva uma pessoa a ter uma relação com uma empresa, como colaborador, não é aquilo que era anteriormente. Às vezes mais do que até o vencimento. Bem, em Portugal tem que ter mais que o vencimento, certamente, na maior parte das empresas, mas enfim. É a perspectiva da pessoa ser valorizada, é a perspectiva de acreditar nos valores da empresa, é a perspectiva de estar integrado, digamos, num projeto em que a pessoa pense que não vai unicamente gerar o bottom line, mas vai gerar um bem para a sociedade. Aí está o tal marketing também, de alguma forma, ao serviço da sociedade. Portanto, eu estou convencidíssimo que esse aspecto é fundamental como base depois do desenvolvimento das relações enfim, com os clientes. E, portanto, eu estou perfeitamente de acordo, enfim, com o Carlos quando diz que esse aspecto é fundamental, porque, pronto, eu acho que quase não valia a pena ter opinião, basta observar os comportamentos, enfim, das novas gerações, dos millennials e dos Z, etc., para ver que o que os leva, o que os motiva a ter uma relação com uma empresa não é a mesma coisa do que era anteriormente. E felizmente que assim é, porque eu costumo dizer sempre, às vezes acabo as minhas intervenções dizendo que nós vivemos é para ser felizes, não é? E ainda bem, ou não é, pena que não haja o Ministério da Felicidade, não é? Como tem lá pela Ásia, mas devia haver alguém que transversalmente se preocupasse. Esse ministro era logo despedido pelos outros. Enfim, que se preocupasse com a felicidade dos cidadãos, porque eu acho que o trabalho existe, as empresas existem, os partidos existem, não é? Existem, deveriam todos existir, deveriam todos existir, e os governos também, para gerar a felicidade. A felicidade se calhar, costumamos chamar-lhe outra coisa qualquer, mas no fim do dia é a felicidade que deveria determinar a nossa existência na Terra. Uh,
ia pelo meio. Carlos, muito obrigado. Acho que terminou de uma forma, eu diria, até muito filosófica. Remeteu-nos para Aristóteles, que nos chama a atenção desse ponto de vista, esse aspecto que referiu, e nem sempre estamos atentos a ele. A todos agradeço a presença. Isto é um processo de cocriação e, portanto, temos sempre um orador, mas depois, sem os participantes, o partido que se pode tirar de uma apresentação destas é sempre muito menor, e porque compete a todos aqueles que assistem transformar uma apresentação num diálogo e numa boa conversa. Ao Carlos Oliveira, muito obrigado. Foi ele a estrela desta sessão de hoje. Mantemos o contacto, certamente que ainda, talvez no final deste mês ou no princípio de dezembro, certamente que não será para entrar na altura do Natal, ainda teremos mais uma atividade da Associação Portuguesa de Management. A todos, Obrigado, Carlos. excelente Obrigado a todos. boa noite e até breve. Muito Boa obrigado. noite. Obrigado a todos. E Obrigado. parabéns pela iniciativa. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Parabéns pela iniciativa. Muito bom. Obrigado. Deus.